Olha, André Luiz, ele vem nos tratar da questão do mundo espiritual. Tem uma frase dele que eu gosto demais, quando ele diz assim: "Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho das amarguras com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda." Na segunda metade do século XIX, período marcado por revoluções científico-tecnológicas, pela difusão de filosofias materialistas de Comte e Marx e por crises de toda a ordem, surgia na França uma doutrina religiosa, para muitos filosófica, que, baseada no diálogo entre o conhecimento das ciências naturais e os princípios morais e filosóficos do cristianismo, se diferenciava das demais crenças do Ocidente. Nascia assim o Espiritismo. O Espiritismo conquistou sua existência real graças às iniciativas e ao pensamento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, fundador e codificador da doutrina espírita, além de criador em Paris da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1858. Kardec somente passou a dar importância ao fenômeno do espiritismo em 1854, quando tomou conhecimento dos estudos e práticas de psicografia, assim como das leis que determinavam as relações entre o mundo terreno e o espiritual. Foi então que, em 1857, publicou a primeira grande obra de divulgação da filosofia espírita, o Livro dos Espíritos, no qual falava da imortalidade da alma, dos fenômenos de desencarnação e reencarnação, a comunicabilidade com o mundo dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Na sequência, vieram, entre outras obras, o Livro dos Médiuns, de 1861, onde fundamenta os pilares da ciência espírita, e 3 anos depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, guia moral e filosófico que explica as razões do surgimento da doutrina e defende os princípios do amor, da caridade, do altruísmo como pressupostos essenciais da evolução espiritual dos homens e da humanidade. Ainda no século XIX, o Espiritismo ultrapassou suas raízes históricas europeias e dispersou por outras partes do mundo, chegando inclusive ao Brasil. No Brasil, apesar da importância dada aos fenômenos espirituais serem datadas da década de 1840, quando do aparecimento dos médiuns curadores, pessoas que diziam contar com o auxílio de poderosas entidades espirituais que interviam no plano terreno, os primeiros centros espíritas foram fundados por volta de 1865, especialmente no Rio de Janeiro e Salvador, com o chamado Grupo Familiar do Espiritismo. Um dos principais entusiastas da nova religião foi o famoso médico e escritor Adolfo Bezerra de Menezes, que entre as décadas de 1860 e 1880 tornou-se um dos grandes expoentes do espiritismo no Brasil, ao articular saberes cultos e populares na explicação da doutrina. Datam deste período o lançamento do jornal O Reformador, de 1883, numa iniciativa de Augusto Elias da Silva, e a fundação da Federação Espírita Brasileira, a FEB, em 1884, fundada por Augusto Elias e que tivera Bezerra de Menezes como seu presidente em 1889. Tais acontecimentos possibilitaram, entre outras coisas, a divulgação e ampla difusão do espiritismo em vários cantos do país. Porém, foi durante o século XX que a doutrina espírita cresceu significativamente no Brasil, principalmente com o surgimento da figura de Francisco Cândido Xavier, conhecido pela alcunha de Chico Xavier, nascido em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no ano de 1910, embora tenha vivido a maior parte de sua vida em Uberaba, Minas Gerais. Em pouco tempo, Chico se tornaria o maior representante do espiritismo no Brasil e no mundo, sendo considerado o grande continuador da obra de Allan Kardec. Sua primeira obra psicografada, intitulada Parnaso de Além Túmulo, foi publicada pela FEB em 1932. E em 1943, vem a público uma das obras mais populares da literatura espírita no país, o romance Nosso Lar, o mais vendido e divulgado dentre os mais de 400 livros escritos pelo médium. Nosso Lar foi o primeiro de uma série de livros cuja autoria é atribuída ao espírito André Luiz. Durante toda sua vida, até o desencarne em 2002, procurou levar a milhares de pessoas que o visitavam os lemas do amor, da caridade, da compreensão e do altruísmo. Em decorrência da notoriedade de Chico Xavier e de outros nomes do espiritismo, como Divaldo Pereira Franco, o Brasil é considerado hoje a maior comunidade espírita do mundo. As marcas da filosofia espírita chegaram a diversos pontos do país. No interior de São Paulo, mais especificamente na região do extremo noroeste paulista, isso não foi diferente. É o caso de Votuporanga, município brasileiro localizado cerca de 540 quilômetros da capital.
Localizada numa área então denominada de Marinheiro de Cima, pois parte de uma antiga gleba chamada Marinheiro, situada no sertão de São José do Rio Preto, ou sertão tanabiense, a cidade de Votuporanga veio a ser fundada em 1937, com a anuência de autoridades eclesiásticas e políticas da época e que contou com a realização de um churrasco aberto a centenas de pessoas ali presentes, oriundas de localidades vizinhas. Seu nome, de origem tupi, significando bons ventos, bons ares ou brisas suaves, em função de sua topografia, atraiu pessoas de diversas regiões, cores e crenças. Aliás, a trajetória da cidade quase que se confunde com a chegada da primeira comunidade espírita, em 1940, antes mesmo de instalar-se o município e a Câmara, no ano de 45. Em 18 de agosto de 1940, nascia o primeiro núcleo espírita em Votuporanga, fundado pelos senhores José de Moraes, Leonardo Severino, dentre outros. Atualmente, Votuporanga abriga mais de 10 centros espíritas no município, caso, por exemplo, do Grupo Espírita Maria de Nazaré, fundado em 1982, que tem a missão de divulgar a doutrina espírita e promover atividades assistenciais na cidade, práticas essas jamais dissociadas dos lemas do amor e da caridade, famosos nos escritos de Kardec, Chico e tantos outros. Para falar sobre o espiritismo em Votuporanga, as origens históricas, a formação religiosa de seus membros, as atividades, as palestras, os autores preferidos e a postura da filosofia espírita diante dos problemas atuais, convidamos alguns especialistas que trabalham no Centro Espírita Maria de Nazaré. O início foi de muita luta, de muitas dificuldades, de muitos entraves. E para se ter uma ideia de como era a cidade à época, as pessoas mais antigas narram que a primeira reunião que eles fizeram foi na casa do senhor José de Moraes. A primeira reunião, enquanto eles estavam orando, uma onça estava passeando pelo quintal da casa, para a gente ver como Votuporanga era bem sertão. O Grupo Espírita Maria de Nazaré tem se ampliado nas suas atividades. A atividade doutrinária é a de levar a informação da mensagem espírita. A Casa Espírita tem muitas atividades. Geralmente à noite nós temos as palestras, os estudos, as atividades de divulgação doutrinária. E durante o dia nós temos diversas atividades assistenciais, como atendimento à criança, à família, cursos profissionalizantes e também todas as tardes, às 14 horas, nós também temos uma palestra espírita, levando essa informação da doutrina às pessoas que aqui vêm. Hoje, sobretudo, está muito em voga a mídia abordar essas questões. Vida no mundo espiritual, comunicação com os espíritos, reencarnação, diversos programas de TV, novelas, filmes têm ventilado essa proposta. Então muitas pessoas se interessam. Quando eu era pequena, eu tinha uma vizinha e ela não teve filhos e o marido dela desencarnou muito novo. Então ela meio que me adotou, né? Meus pais trabalhavam muito e ela tinha mais tempo que os meus pais para mim. E ela me levava ao Centro Espírita Allan Kardec, lá de Além Paraíba. A minha mãe me levava na missa de vez em quando. E o meu pai me levava num lugar onde as pessoas dançavam e giravam, lá no alto do morro. E comecei a estudar, né, numa escola de freiras, na 4ª série. E dali eu realmente voltei mais para o catolicismo. Mas aí com 17 para 18 anos eu cheguei para o padre muito querido, né, de lá na época. E eu falei: Padre Catarino, eu acredito na reencarnação. Aí ele falou assim: minha filha, eu entendo o que você está falando, mas dentro da igreja ninguém vai entender e nem aceitar. E como no ano seguinte eu fui estudar em Juiz de Fora, eu me distanciei da igreja, né? Fui me distanciando, tentei ir numa missa aqui, outra ali, e procurei o Centro Espírita em Juiz de Fora. Mas ainda não foi lá que eu comecei realmente a ser espírita. Eu vim começar a ser espírita há 11 anos atrás, aqui em Votuporanga. Olha, os temas que são tratados são sobre o perdão, sobre amor ao próximo. Olha, os autores que eu me baseio são Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier. Nós vemos mudanças no mundo para melhor. Eu consigo enxergar um mundo cada vez melhor. Nunca se falou tanto de caridade, nunca se falou tanto de ajudar os outros, ajudar as pessoas.
Agora, o que nós temos é que entender o mundo que nós vivemos para não cobrar dele aquilo que ele não pode nos dar. Interessante também é sabermos um pouco da trajetória daqueles que frequentam assiduamente os centros espíritas e participam de suas atividades. No Centro Espírita Maria de Nazaré, em Votuporanga, temos os exemplos de Cláudio Roberto e Marcos Ferreira. Eu me tornei espírita em 1990 e eu fui levado ao espiritismo através das obras de Francisco Cândido Xavier. Desde 1990, quando eu tomei contato com as obras de Chico Xavier, eu comecei a frequentar o Centro Espírita. E eu busco lá no Centro Espírita forças para que eu possa realizar a minha transformação moral, a minha reforma íntima. Hoje, praticamente, eu frequento o Centro Espírita 5 vezes por semana, trabalhando nas atividades de estudo, trabalhando nas atividades assistenciais e também fazendo parte das sessões espíritas. Me tornei espírita, ainda era muito criança, tinha uns 7 anos de idade, e eu gostava da doutrina, gostava do que ela passava, e a minha mãe também sempre falava para mim seguir uma religião, não importasse qual fosse. E o que a gente procura dentro da doutrina espírita é sempre a parte consoladora da doutrina. A doutrina espírita ela tem uma característica do consolador prometido. Então, em busca desse consolador, do bem-estar nosso, é que a gente busca estudar a doutrina e praticar ela, junto ao amor, à caridade. A mensagem que nós poderíamos deixar como espíritas é a mensagem do Evangelho de Jesus. O tempo passou há mais de 2000 anos, mas a necessidade humana continua sendo a mesma. O homem ainda tem fome de luz, tem fome de entendimento. E somente o Evangelho do Mestre Jesus é capaz de nos orientar na conquista dessa paz legítima que nós buscamos.